Esperar o pessoal, daqui a pouco eles estão entrando aí, né? Certo. Eu tava com frio, eu coloquei blusa, agora eu tô com calor. É que não está muito quente, também não está muito frio. Normal, sem problema. Daqui a pouco o pessoal está entrando. Fui fechar a porta, que eu larguei tudo aberto. Certo. Você melhorou do estômago? Tô melhorando, graças a Deus. Carlos, Eliane. Olá. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo A bom? eles aí apareceram. Aparece. Tudo bem, graças a Deus. Demora um pouco, mas aparece. Não. Dona Clara, tudo bem? A Marli entrando. Entrando. Ô, Eliane, você pode fazer as duas últimas, né? Vibração especial e prece final, né? Posso, claro. Uhum. Marli. Boa noite, Lu. Boa noite, Marcelo, Eliane, Boa Carlos, noite. Dona Clara. Boa noite, Dona Clara. Tudo bem? Louvado seja. Muito bem. Tem 2 minutinhos aí, talvez o meu primo entre, não sei, vamos ver. E aí tá dividido assim, ó. Prece inicial eu faço, Evangelho a Marli, Livro dos Espíritos Carlos, Vibrações do Célia e a Vibrações Especiais e Prece Final, Eliane. Tá? Eu tinha colocado o Pedro, né? Mas realmente eles não vão poder na prece final. Tá? Tudo bem, né? Tudo bom. Tranquilo. Ok. Muito bem. Só mais um minutinho. Todos prontos para amanhã? Todos prontos. Opa. Certeza estaremos lá. Beleza. Hoje eu tô cansado, gente. Dando aula até agora há pouco. Epa. Puxado. Agora tem férias? Só a partir do dia 14. Na interação eu já estou de férias já. Mas dos meus alunos só a partir do dia 14 de julho. Certo. Bom, deu 18 horas, vamos começar então? Vamos começar. Então vamos lá. Então, vamos nos concentrar. Primeiramente, vamos colocar todos os problemas materiais, todos os aborrecimentos, todas as preocupações lá do lado de fora. Vamos nos concentrar agora neste momento de paz, de estudo, de caridade, orando pelos nossos irmãos queridos. E gostaria de começar agradecendo por aquilo que tenho, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos,
pelas bênçãos do dia a dia, pelos problemas que nos ensinam, pelas dores que nos alertam, que nós possamos aprender com tudo isso, Senhor, e que possamos caminhar para uma melhor evolução, que possamos colocar em prática, principalmente, tudo aquilo que conversamos, que aprendemos. Peço à concorrência de nossos mentores queridos, que com certeza estão aqui, que eles possam nos amparar a todos aqueles espíritos que estão aqui acompanhando os nossos estudos, que eles possam receber o conhecimento e uma fração de amor de nossos corações para eles. E também para aqueles sofredores que estão aqui no sentido de nos atrapalhar, que eles possam perceber o mal que fazem a si mesmos, que possam cuidar de sua evolução. E eu faço a prece de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Sim, seja. E assim, é minha vez, né? Uhum. Sim, E senhora. assim vamos iniciar o evangelho do dia de hoje, agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos no seu nome. Agradecendo também ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. O som tá bom, gente? Joia. Ótimo. Obrigada. Então, nós estamos aqui no capítulo 21, né? Haverá falsos cristos, falsos profetas. Estamos no item 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário lhes dar o último golpe. Não peça ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a quântica, a astrologia e a geologia. Vieram revelar a lei do mundo material, as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas das ciências, não são menos leis naturais, dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que tivessem tentado em explorar esses fenômenos em seu proveito, e se fazendo passar por Messias de Deus, não poderia enganar por muito tempo a credulidade. E seria a credulidade.
e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Vou dar uma paradinha por aqui, para a gente falar um pouquinho desse trecho, né, de São João. E então ele fala, meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos. A gente percebe que São João fala abertamente que naquela época dele, né, já havia espíritos, né, e o que joga por terra algumas ideias de que o espiritismo tenha nascido no século XIX. Então, os espíritos, desde que a humanidade já existe, até porque nós somos espíritos, né? Então, desde que a humanidade, o espírito, nós somos espíritos e existe espírito de toda ordem, né? Se a gente vê lá em Lucas 4, de 31 a 37, a gente vai ver que Jesus, né, expulsa um espírito imundo, provando mais uma vez que os espíritos já existiam naquela época, né? Mas o próprio Jesus disse que muitas coisas não poderiam ainda ser reveladas naquela época devido à incompreensão da humanidade, daquele povo, mas que a verdade apareceria com o tempo, né? Então, aqui a gente vê que só ali no século XIX, com Kardec, é que a gente vai ter essas revelações que Jesus dizia que é o esclarecimento do Evangelho, né? Aqui também fala, né, que esses esclarecimentos, a doutrina espírita veio para tirar o véu, né? Então, vem também esclarecer aquilo que deixou de ser dito lá atrás por Moisés, Platão, por Jesus, por naquela época não ter os mesmos esclarecimentos, né? Fala também aqui que das pessoas que usam o nome de Deus, né, que o sol acaba dissipando os nevoeiros, né? O Marcelo outro dia falou, e é verdade, as cruzadas, que no início teve um grande êxito, né? E depois teve uma derrocada, provando que aquilo que não é verdade, aquilo que não é de Deus, aquilo que não tem o propósito de Deus, com o tempo ela dissipa. O sol vem e dissipa o nevoeiro, né? A gente vê que Moisés sobrevive até hoje, Platão sobrevive até hoje, Cristo sobrevive até hoje, discípulos sobrevivem até hoje. Por quê? Porque era a verdade. Então, alguém tem alguma colocação? Não. O que é que não vem de Deus? Essa pergunta ele faria depois. Então tá, então a gente espera chegar. Não, mas pode continuar, Carlos. Não, porque tudo vem de Deus. Tudo bem de Deus. Tudo vem. Mesmo os espíritos atrasados, maldosos, eles foram criados, como todos os espíritos, simples e ignorantes. Porém, se desvirtuaram
e agora precisam se recuperar para poder crescer e passar para o mundo de regeneração. Então, isso tudo vem de Deus, não é? Sim, Senão, como é que faz? Se não vem de Deus, vem de onde? nós todos somos criação do Pai, né? Na verdade, tudo mesmo, né? Tudo, a natureza, tudo vem de lá, tudo é criado por ele, né? O que ocorre com cada um depois já não é problema de Deus, né? Não, Deus dá o livre-arbítrio. Exatamente. Mais alguma colocação, Lu, Eliane? Não, não. Marcelo, Carlos, obrigada. Obrigado a você. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pessoas sábios, que da terra passaram para a erraticidade, e se adornaram com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobre, recomendar ideias frequentemente mais bizarras e mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam uma ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração e pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe de Jesus Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bens amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Portanto, os vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicada essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos. Julgam-se o espírito pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, aqui, eu acho que eu dei uma paradinha nessa palavra, né? Mais experimentais se são espíritos de Deus. Por que que eu fiz essa paradinha? Se nós lembrarmos, vamos recorrer ao nosso codificador Kardec. Kardec, quando resolveu compilar as mensagens, né? Ele veio com um conjunto de informações e comunicações que temos até os dias de hoje, esclarecendo, né, o Evangelho de Jesus. Kardec foi extremamente criterioso com as mensagens. Olha que ele, na época, não tinha todas as informações de internet que nós temos hoje. Cartas levavam meses a ser chegadas, mas mesmo assim ele comparava a mensagem de um espírito de uma determinada localidade com a de outra localidade, fazendo com isso ver a veracidade dos fatos, para que ele não tropeçasse na ideia do falso profeta, das falsas palavras, né? Hoje a gente, com o advento aí da internet, a gente vê as chuvas que tem de fake news, de mentiras, né?
e que a gente também deve fazer como Kardec, né? Procurar ver se essas informações são verídicas, se não são. Então, o Kardec, ele foi, além de criterioso com isso, ele foi muito sensato, né? Sensato. Ele usava aquela desculpe, eu não estou muito bem hoje. Ele usava toda a sua inteligência, a sua ciência, o seu conhecimento para poder trazer a verdade para que a gente pudesse hoje ter a doutrina espírita. Você vê que ela já é do século XIX, nós estamos no século XXI. Então, se ela não fosse verdadeira, já teria sido dissipada pelo sol, né? Então, se a gente vê lá no livro da Vinha, né? No livro da Vinha, que é uma obra de Chico, psicografada pelo Emmanuel, né? Que ele fala que apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prende à ideia de separação da paternidade celeste. 1000 obstáculos. Todos nós somos sujeitos a cair na mentira. Todos nós. Então, isso aí é preciso ter mais cautela, né? Mas Deus nos dá escolhas do que nós devemos ou não fazer. Usando ali o nosso irmão Kardec, né? Codificador, a gente sabe que a gente deve procurar sempre privar pela verdade. Kardec, ele usava, quando ele ia verificar uma mensagem, ele logo a princípio, ele usava o bom senso do espírito, ele usava a luz da razão, ele usava... se aquele espírito, entendeu, tinha um linguajar sério, né, se não tinha um linguajar chulo, né, como a gente costuma falar, e nós também podemos averiguar se um espírito está nos falando a verdade da mesma forma. Se essa informação que nos chega, da mesma forma que Kardec usou, né, fazendo com que... Qual o linguajar desse espírito? O que ele fala para nós tem razão de ser? Questionar todas as informações que chegam até nós, né, a fim de que a gente não caia na teia aí dos falsos cristos, dos falsos profetas, né? E quando ele menciona aqui uma parábola de Jesus, né, Kardec reconhece a árvore pelos frutos. O que é os frutos? São nossas ações. Tudo que a gente faz, o bem que a gente faz, o mal que a gente faz, é os frutos. Então, se reconhece os frutos pela árvore. Por quê? A árvore somos nós. É o nosso caráter, a nossa idoneidade, a nossa moral. A partir do momento que nós temos a moral, nós temos caráter, que nós temos bom senso, que nós temos ética, tudo aquilo que Kardec procurava no espírito, a gente é uma árvore que pode dar que tem bons frutos. Porque nossas ações provêm para o bem, para a caridade, para o amor, né? Então, quando Jesus faz essa parábola, ele refere-se a nós mesmos. Aí, o Carlos já falou, mas eu vou tornar a repetir, né? Quando São João diz assim, meus amados, não creias em qualquer espírito, mentais se são de Deus. Aí vem a palavra, né? A reflexão. E nós
somos de Deus? Mas aí o Carlos já falou, todos nós viemos do Criador, né, Carlos? Nós somos criaturas criadas por Ele. Todos nós temos o livre-arbítrio e Deus respeita isso. Mas todos nós também somos responsáveis pelas nossas atitudes, para ver se nossa árvore vai produzir bons frutos ou não. É só isso, gente. Gostaria que vocês fizessem alguma colocação. Sim, eu estava pensando aqui com os meus botões. No Evangelho foi dedicado um capítulo inteiro para falar sobre os falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Porque os espíritos sabiam, e Kardec entendeu, que o espiritismo ele corria o risco que todas as outras religiões correram, de começar a ser desvirtuado pelos os que vêm depois, né? O próprio cristianismo, né, no seu começo, ele era bem diferente daquilo que o que o catolicismo é hoje, né? Nós tivemos a divisão protestante, e aí aquela ideia inicial, né, de Jesus, ela começou a ser deturpada. Antigamente, a ideia da reencarnação, ela existia, né? Foi retirada, entendeu? Então, a preocupação dos espíritos e a preocupação, de novo, Kardec entendeu isso, é que isso aconteça com o espiritismo também, né? Não porque o espiritismo, nossa, né? Mas é porque é a verdade mais próxima da verdade. Para ser repetitivo, para ficar bem claro, né? Nós não temos toda a verdade, mas nós estamos mais próximos da verdade. Então, é muito importante que não a religião espírita seja protegida, mas que a doutrina espírita seja protegida de ser deturpada e mal utilizada por algumas pessoas. Aí eu ouvi algumas coisas muito interessantes essa semana. Uma delas, né? Poxa, como é que eu vou decidir se alguma informação é boa? Existe o crivo dos três adjetivos, né? Se ela é boa, útil e verdadeira. É boa, é uma boa informação? Ela é útil para mim? Ela tem fundamento, ela é verdadeira? Então, beleza. Então, ótimo. E aí, o que acontece também? Eu estava... engraçado que essa semana inteira eu pensei sobre isso, né? E eu assisti um vídeo, né, de uma moça que eu gosto muito, e ela falou isso, e é verdade. O que essas pessoas fazem? Esses falsos profetas? Eles falam verdades, né? Falam verdades, e aí no meio dessas verdades, né, eles recheiam com uma série de mentiras. Aquele que não presta muita atenção nos detalhes, ele se perde, porque ele se firma como uma pessoa idônea pelas verdades que ele coloca, né? Mas as pessoas começam a crer, acompanhá-lo, aí ele começa a colocar as suas inverdades, né, no meio dessas verdades. E aí gerando a confusão. A gente precisa saber também, né, os frutos, né? Por exemplo, nesse vídeo mesmo, né, ela falou sobre não menciona, é muito ética, né? Mas ela menciona algumas pessoas que, por exemplo, cobram uma consulta espiritual, né? Cobram R$1.000.
Opa, como assim? Né? Dai de graça o que recebeste de graça, não é isso? Como é que essas pessoas cobram R$ 1.000? Para fazer uma palestra, cobra não sei quantos R$ 1.000. Não, tá errado isso. E a gente precisa. E aí é que tá, essas pessoas, elas falam coisas corretas, né? Mas essas pessoas, elas não podem se utilizar da verdade e dos seus dons, da sua mediunidade, para cobrar isso. Isso é um absurdo, né? Então, é por tudo isso a gente percebe quando os espíritos não são de Deus, né? Porque eles fazem, e a gente tem que estar muito alerta a isso. Muito alerta, para encerrar, sem ter medo de ideias novas. Porque quando Kardec compilou os livros, né, uma série de problemas e assuntos que nós temos hoje não se discutia antes. Então, mas a gente tem que sempre usar o crivo da razão, né, se é bom, se é útil e se tem uma base verdadeira. Beleza? É isso que eu queria falar. Eu só gostaria de fazer uma colocação, Marcelo, que você me lembrou. Em um determinado dia, eu estava assistindo uma palestra, lógico que a gente não fala quem nem porquê, e o palestrante acabou se empolgando, né? E falando que Jesus teve nova encarnação antes de vir a essa terra como Cristo, como Jesus. Mas eu fiquei muito curiosa com essa informação e procurei ela por todo lado que você possa imaginar. Com amigos, na internet, sabe, tudo que você possa imaginar, eu procurei e não achei. Então, eu me recorri à própria pessoa que fez o convite a esse palestrante. Por favor, me dê essa fonte que eu quero pesquisar. E a própria pessoa me disse, eu não tenho, Marli, essa fonte. Eu não tenho poder sobre o outro. Né? Então, assim, é muito importante, gente, que a gente questione. Porque eu realmente procurei muito, muito mesmo. Eu passei 2 semanas fazendo essas pesquisas e não encontrei absolutamente nada a respeito. Porque hoje a gente tem, né, a internet. Não encontrei. Então, eu até queria perguntar, alguém conhece esse fato? Não. Não. Eu já imaginava. Diga, Carlos. Depois eu falo. Pode falar. Fala, Carlos. Pode falar, Marcelo. É que nem a questão se fala que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Aí eu uso aquele crivo dos 3 crivos. É possível? É verdadeiro? Pode ser. É bom? Não sei o que muda a minha vida com isso. É útil? Também, de novo, o que vai mudar a minha vida com isso? Nada. Então é o tipo de informação que é colocada justamente para gerar conflito. Porque vai ter aqueles que acreditam que seja e outros que não sejam. Então, para mim, tanto faz. Não é importante isso. Diga, Carlos. Exatamente. Não tem relevância para o Espiritismo se ele é Kardec ou deixa de ser, se ele foi Kardec ou deixa de ser. O que a Marli fez é justamente o que nós devemos fazer quando a gente recebe uma informação. Não é porque ela veio do Marcelo, da Marli, da Eliane, que eu tenho que tratar como verdadeira. Eu preciso pesquisar, a menos que seja uma informação que realmente você percebe que não tem uma necessidade. Já está claro aquilo. Se não, você fica... Como que a gente faz para divulgar as fake news? É não buscando a informação. Então, a gente pega, replica. É grupo de WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais de forma geral.
uma inverdade, porque nós não nos dispusemos a procurar a verdade, independente de quem tenha mandado. Então, você recebe lá, Chico Xavier, reencarnação de Allan Kardec. Pá! Sai replicando para todo mundo. Peraí, você for pesquisar, você procurou saber, questionou, teve uma dúvida? Se teve dúvida, gente, não é verdadeiro. A coisa é verdadeira quando não há dúvidas. Você pode ter quem goste, quem não goste, quem aceite, quem não aceite, isso faz parte. Agora, a informação vai ser verdadeira, ela não vai ter dúvidas. Você teve outras coisas. Como que você diz que é uma reencarnação de alguém? Como que a gente consegue afirmar isso? Um garotinho aparece tocando piano, nossa, reencarnação de Mozart. Como assim? Você não sabe. Você pode dizer que ele deve ter sido pianista em outras encarnações, pode ter sido maestro, pode ser qualquer coisa. E aí isso vem acumulando e ele aparece tocando com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Faz parte. Mas afirmar que a reencarnação de uma outra pessoa, nós não temos essa condição. E se eu tiver numa casa espírita e isso for dito lá dentro, eu também preciso. Calma, gente. Calma. Vamos respirar um pouco. Não importa se é ou não é. É um espírito bom, evoluído, que traz coisas do passado, nós não sabemos quem é. Exatamente. Mas o médium recebeu e falou o que é. Vamos, porque eu sei que quando a gente faz isso, e eu já fiz algumas vezes, você é tido como persona não grata. Você tem que acreditar, porque quem está falando é aquele determinado médium. Não, eu não tenho que acreditar em nada que eu não queira acreditar. Eu vou pesquisar, vou ver, e depois vou ficar com os crivos que o Marcelo falou. Não deu? Não deu. Então vamos continuar. As fake news surgem justamente por isso. Porque é do interesse, então você sai divulgando. Mas não é uma informação verdadeira. Então, fica assim, né, Carlos, que nem sempre um bom palestrante é 100% está com a verdade, entendeu? Então, aquilo eu fui pesquisar, porque para mim era inédito. Então, eu acho que Kardec, a gente tem que sempre voltar a Kardec, recorrer a ele. O que ele fez é o que nós devemos fazer. É isso. Da minha parte, gente, encerra por aqui. Gratidão por entender. Obrigada pela colaboração, Marli. pelas colocações. Viu? Obrigado, Marli. Gratidão sempre. Pergunta 711. Todos estamos nela? Hoje nós vamos falar sobre gozo dos bens da terra. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor o dever sem conceder os meios de ser cumprido. Olha aqui, bem, né? Sem conceder os meios. Então, os meios existem. Somos nós, com o nosso livre-arbítrio, como bem disse a Marlene anteriormente, que temos que sair da inércia e buscar ser melhor. O alimento não vai cair do céu na minha casa. Preciso trabalhar para conquistar o alimento. Então, os bens da terra, eles estão aqui para nos servir. E não que a gente fique escravo deles. De um carro, de uma casa. Querer ter uma casa faz parte. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos ter a casa para morar. Querer ter um carro, também, a gente faz locomover. Mas trocar de carro a cada ano é importante, é necessário? Nós precisamos começar a fazer sempre essa pergunta. O que eu estou atrás? É necessário ou é supérfluo? Ou é coisa que não teria necessidade de ter nesse momento? E aí nós vamos saber. O uso do bem terreno faz parte. Agora, a obsessão por ele não faz parte. 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais?
para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. 712A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Aqui, seja na vida profissional, o Marcelo, como professor, quando ele percebe que ele tem um aluno que é bom, mas é preguiçosão, ele vai instigar para o aluno sair do lugar. Ele está vendo que o aluno tem condições. Então, ele vai instigar. E Deus deixa essas coisas mais, né, aquela cenourinha na frente do coelho para ele sair correndo, justamente para que ele possa fazer, desenvolver. Então, nós vamos ter poxa, o carro me locomove bem, ele é bonito, ele fica lá para eu poder correr atrás e não ficar parado. A casa. Poxa, posso ter uma casa com 2 quartos, com 3 quartos? Como que eu preciso dessa casa? Vamos instigar para que isso aconteça. O meu emprego. Se eu for uma pessoa que estuda, que me desenvolve, eu posso ter um cargo melhor, eu posso ganhar mais. Não tem nada de errado nessas ambições benévolas. A ambição que faz você puxar tapete, derrubar as pessoas, mentir, essa ambição realmente ela não vale a pena ter. Mas só a palavra ambição ela é inofensiva. Você precisa usar a seu favor, que é através do seu desenvolvimento. Esse petisco que está na frente para você poder se desenvolver. É esse, ele chama aqui de atrativo. O atrativo é justamente para que você possa não ficar na inércia, não ficar parado. E Kardec faz um comentário. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe dá o atrativo do prazer e o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. Segure as emoções, a razão deve estar do lado. Porque às vezes a gente age impulsivamente e quer ter muita coisa que não precisaria. Então, a razão sempre tem que estar ali ponderando. E nós somos razão e emoção, né? Então, nós precisamos saber dosar esse uso. O ponto de equilíbrio é o que nós devemos buscar sempre. Por quê? Se você não dá bola para as coisas, você fica ali, não cresce, não evolui, não faz nada, porque você fica uma pessoa que não se instiga, né, a crescer. O cuidado, por outro lado, se você não tem ponto de equilíbrio, é ser um atropelador de pessoas. Então, você acaba machucando muitas pessoas que trabalham com você, que estão na sua família, que estão na sociedade, que você acaba usando palavras ofensivas. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Estou sendo forte demais? Estou sendo parado demais? Como é que está a minha ação nisso tudo? Minhas atitudes me levam para onde? Eu preciso sempre estar me questionando. Sempre estar me perguntando para onde eu estou indo. Se está no caminho certo ou não. E nós vamos usar as 3 perguntas que fez o Marcelo, os 3 livros. Nós vamos usar um monte de ferramentas intuitivas, muitas das vezes. Por quê? Porque a gente sabe qual é o caminho certo. Isso está na nossa consciência. É que, às vezes, a nossa consciência está obscurecida pela nossa ganância, pelo nosso desejo de poder, pelo nosso desejo de ser melhor do que os outros. Dentro do nosso mundo, e aqui, né, somos todos mais ou menos da mesma idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, mas é mais ou menos todo mundo da mesma idade, nós crescemos e as pessoas pediam para que a gente fosse competitivo e ganhasse dos outros. Então, você acaba virando, eu tenho que competir, seria primeiro, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que ser segundo. E isso não é o melhor caminho. A gente está aprendendo isso de alguns anos. O melhor caminho, como sempre fala o Marcelo, é o da coletividade. Eu pego o que você tem de melhor, você pega o que eu tenho de melhor, nós vamos, cada um de nós,
e nós vamos nos fortalecendo. Se a gente ficar só na competição, a gente se magoa. Por quê? Porque a gente vai sempre estar querendo derrubar alguém. E isto, se você derruba alguém, você cria um problema para você, falando como quem quer evolução, né? Quem quer evolução sabe que não pode ficar derrubando pessoas. Então, nós precisamos buscar esse ponto de equilíbrio. O que eu estou fazendo? Vai machucar? Vai ofender? Não. O que eu estou fazendo? Vai me tornar mais ofensivo? Não. E aí nós vamos achar um ponto de equilíbrio. Que ainda, claro, uma das questões de provas, nós estamos longe desse ponto de equilíbrio. Mas só o fato de nós buscarmos esse ponto de equilíbrio já nos torna um espírito um pouco diferenciado. Porque nós, quando a gente olha para a Terra, cerca de 30 bilhões de espíritos, encarnados, entre encarnados e desencarnados, a gente vê uma guerra muito grande. E quando eu falo guerra, não é guerra com munição, não. É de um querer derrubar o outro, querer ser melhor que o outro. E isso é uma complicação para a gente. Não precisa independizar, não. Ele vai ser melhor do que eu. Não é isso. Não é abandonar o negócio. Volta no ponto de equilíbrio. Eu preciso estar estudando, me desenvolvendo. Porque se tem que não vão tirar de nós, gente, é o tal do conhecimento. Né? Ninguém tira. O cara pode entrar na sua casa, levar geladeira, fogão, pode pegar teu carro, levar embora. Mas ele vai, roupa, mas ele vai levar o que você tem de conhecimento? Não. Pode cortar a cabeça do peão, não vou cortar a cabeça da minha casa. Não vai, o conhecimento é seu. Então, o que nós precisamos é colocar esse conhecimento, transformá-lo em aprendizado. Eu costumo dizer que conhecimento e orientação nós temos. Isso transformamos em aprendizado quando a gente faz aquilo que está lá. Fazendo é aprendizado. Sem fazer, ainda está no virtual ali, no ensinamento, nas orientações. Ô, Carlos, eu poderia só falar, você estava falando do ponto de equilíbrio, né? Eu não sei se aí alguém tem alguma receita, porque eu não tenho um ponto muito de equilíbrio, porque às vezes as coisas me pegam tanto de surpresa, e no momento assim eu espano, entendeu? Eu dou aquela espanada, ou seja... Sabe? Eu me perco, eu não consigo encontrar. Quando eu vi, já fiz. Sim, Maria, mas aí é que entra a questão de você buscar esse entendimento e tentar de novo não errar. Isso é um desenvolvimento, isso não, é um processo. O fato de você ter ouvido uma palestra, ter ouvido uma explicação, ter buscado na internet vídeos, isso está trazendo para você o conhecimento. E você sabe que errou. Aí você vai buscar onde? Onde você tem de conhecimento. Vou buscar, a partir de hoje, não errar mais nesse ponto. Tá Pode certo. passar 2, 3 meses e você superar e falar, nossa, agora foi jóia, hein? Aí vem um outro testezinho. Será que é mesmo? E você cai de novo. Você fala assim, meu Deus, eu acabei de falar, faz 3 meses que eu caí. Isso nós vamos, o nosso crescimento se dá com esse desenvolvimento, com esse aprendizado. Não vamos aprender se nós não errarmos. Pode falar assim, não é assim. Não, se a gente não errar, não aprende. É devagar, né? É devagarinho. É devagar. É devagar. É o tempo que a gente tem que dar. Não, a gente não pode se cobrar demais. E isso. Eu me cobro demais, você se cobra demais. Muitas pessoas se cobram demais. E aí o que acaba acontecendo? Não acha esse ponto de equilíbrio. Porque a gente fica se cobrando, se martirizando, achando que a gente é o patinho feio sempre da história. E não, a gente erra, porque todo mundo que está aqui nesse plano de expressão de provas erra. Alguns erram muito menos. Maravilha. Pega um Chico Xavier, uma Matéria de Calcutá. Não vou nem me comparar, eu sou maluco. Mas nós temos que aprender com eles. Verdade. Obrigada, Carlos. É para você. Com Então, certeza. Oi? Com certeza. Ah, com certeza. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos mostrar o termo do necessário.
mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Ou seja, a gente procura aquilo que não precisa, o tal do procurar pelo em ovo. Você se alimenta bem? Tá bom. Para que você quer excesso de comida? Você tem o seu carro, é bom, vai te levar onde você quer ir, para que você quer ficar trocando nada? Então, você tem o limite já, você já sabe qual é o limite. Financeiro, para que gastar mais do que ganha? Então, já tem esses limites. E nós precisamos entender esses limites, para poder deixar que esse limite mostre onde eu tenho que chegar. Daqui para lá já não posso andar mais. Daqui para lá já vou cair na tentação. Eu vou errar. Mas é fácil falar, viu, Marlene? Difícil é agir, tá? A gente lê, Mas a gente vai tentando, Carlos. A gente vai tentando. Nós precisamos ser Eu persistentes. melhorei muito, Carlos. Eu melhorei muito. É o que eu falo. Quem me conheceu há 30 anos atrás, pode falar assim, não, ele não é o mesmo que eu conheci. Por quê? Porque a gente era diferente. Se a gente acha que a gente é estupim curto hoje, naquela época era que nem aquele do... programa? Tolerância zero lá da Zorra Total. Família Tolerância Zero. Era assim que a gente era. Hoje, a gente já está no 01, vixe, já superamos o zero. Sim. Tá E certo. mais, nós vamos ter muitas reencarnações. O que a gente precisa é aprender agora o que tem que ser de agora. Nós não podemos achar que mais 2, 3 encarnações a gente já chegou lá. Não. Vai demorar. Podemos até reencarnar em outros lugares e expressão de provas para a gente ajudar os outros e aí mostrar que a gente já aprendeu algumas coisas. O importante é estar no jogo. É isso que a gente tem que saber fazer. Se você não estiver no jogo, você está fora, a carta fora do baralho. Não seja a carta fora do baralho. Busque o teu aprendizado. Busque constantemente se desenvolver. Com certeza. 714. Que pensar do homem que procura, nos excessos de toda espécie, um refinamento dos seus gostos? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. 714a. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? De uma e de outra. O homem que procura, nos excessos de toda a espécie, um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia. E quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concedeu, mas com a sua natureza animal, sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Não é que Deus vai nos castigar, não é verdade? Somos nós que estamos nos castigando, nós estamos errando. Nós estamos fazendo a coisa ficar ruim. Então, Deus não castiga nós. Deus fala, vai lá e faz a tua parte. Aí a gente vem e faz a parte da porta larga, né? Vai e faz a festa. Seja uma festa de orgia, seja uma festa de prazer alimentício, seja de álcool, qualquer que seja ela, que nos leva ao abismo. Não vai adiantar a gente reclamar de Deus. Lembra daquela passagem do Evangelho de Lázaro? E o rico fala assim, deixa Lázaro avisar meus irmãos que eles vão mudar o comportamento. E o que Abraão fala? Não vai mudar. Se eles não acreditam nos homens que estão lá, vão acreditar nos vivos, vão acreditar nos mortos. Então, se nós não acreditamos naquilo que nós estamos estudando, como é que alguém vai vir aqui e nos tirar do caminho? Nossos anjos de guarda já estão trabalhando com a gente, falando, conversando, explicando. Quantas noites que a gente dorme e ele está lá conversando, explicando o caminho. E nós acordamos e fazemos errado. A gente faz errado de propósito? Não faz errado de propósito. Não é maldoso. A gente só acha que tem que fazer do nosso jeito. E ele ensina e a gente faz diferente. E aí faz errado. Então, tudo que for excesso não é bom. E até às vezes fala assim, mas esse é excesso de bondade?
Se você fizer um excesso de bondade, você fica bonzinho, tá errado. Porque o bonzinho faz errado. O bonzinho, ele tem que dizer assim, não, 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 peraí, já te orientei aqui, vamos fazer agora? Vamos andar com as próprias pernas? Porque senão, do outro lado, você vai sempre é muito pesado, mas você vai encontrar pessoas que querem se aproveitar. E você faz o serviço que é deles para fazer. E também não é justo, também não é certo. Porque aí você está errando por fazer o que deveria ser dele. Não é simples. A nossa vida na Terra encarnado não é fácil. Mas nós temos ferramentas para a gente poder aprender. Temos exemplos e ferramentas. E tem uma coisa, né? Um tal de Jesus que passou aqui, que deixou um caminho sensacional, né? É difícil seguir? É. Mas a gente tem caminho. Carlos, só com licença, deixa eu só falar uma coisa. Eu achava Jesus assim, é lógico, a gente vê pela TV, né? Pelas obras que foram feitas, pelos filmes. Eu assisti 3 shows aí, né? Que conta a história de Jesus. Sensacional. Então, assim, estou aguardando a segunda temporada para eu começar a assistir. Nossa, eu chorei, amei, enfim. E eu vejo que Jesus era muito sereno. Aquele Jesus era muito Jesus é sereno. tudo de bom. Ah? Aquele Jesus é tudo de bom. Então, ele era muito sereno, Eliane, ele era muito tranquilo. Ele resolvia as coisas assim com a maior tranquilidade, e ele era bom. Ele era muito bom. Então, eu vejo que aqui no nosso planeta de expiação e prova, no qual Jesus também passou por aqui, né? A gente ser muito bom não é bom. Às vezes, você é tão bom que as pessoas abusam da sua bondade. É um meio termo. E aí eu fico, sabe, tentando ser meiga igual Jesus, sem poder, porque eu não chego nem o dedinho dele, mas, por outro lado, eu sofro um abuso, entendeu? Então, eu fico Nós assim. tentamos achar se eu for deixar as pessoas me usarem, eu não estou sendo bom. Estou sendo bobo. É cruel a fala, mas é essa. A pessoa está me usando, eu estou contente com me usar? Mas eu não fico contente, eu fico triste, Carlos. Eu fico triste. Eu falo, gente, mas Jesus era tão bom, isso não acontecia com ele. Tentavam fazer, mas ele não deixava. Tentavam fazer, mas ele não deixava. Quando ele falava assim, vai lá e faz. Ele podia fazer pelo outro? Podia, mas ele falava, não, vai lá e faz. Ele era bom, ele não era bobo, ele era bom. Não, eu sou as duas coisas. Sou boba também, Lu. Mas obrigada, Carlos, pelo espaço. Obrigada, Marcelo, Lu, Eliane. É muito bom ter um estudo, sabe? A gente aprende muito, graças a Deus. Eu só queria fazer uma última afirmação rapidinho sobre o excesso. Qual o problema do excesso? Tudo aquilo que eu uso, aquilo que eu uso em excesso, tudo aquilo que eu abuso, vai faltar para alguém. Então, isso vai contra a caridade, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os excessos. Isso eu falo para mim mesmo todo dia. Não tenha excessos, não abuse. Porque aquilo que você abusa hoje falta para alguém. Vai faltar para alguém. Né? Só isso. Bom, agora é a Lu, né, Lu? Sim. Vamos, então, abrimos nossos corações, serenando nosso coração
e vamos vibrando muito amor. Vamos vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os homens que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço fraternal. Vamos vibrando muito amor ao nosso Brasil. Que Jesus leva a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro. Vamos vibrando também as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os voluntários que trabalham para o bem. Vamos vibrando muito amor a todos os hospitais, aos doentes e os seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários. Vibrando a todas as escolas, aos alunos, professores, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte os seus corações. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância, um com os outros, o respeito. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis. Que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família. Que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos. Que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia. Vamos vibrando também a nossa cidade, Casa Branca. Que Jesus esteja aqui, que Jesus está na nossa cidade. Vamos vibrando muito amor e carinho à nossa cidade, às autoridades, à população da nossa cidade. Vamos vibrando a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor, muito carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados, que o plano espiritual auxilie a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Vamos continuar com a conexão com os mentores do Grupo de Estudo Espírita Francisco de Assis. Para podermos vibrar muito mais amor, muito mais paz,
aos irmãos da nossa lista especial. Andréia Fernandes, Carolina Arruda, ao casal Cris e Márcio, Kelly Toesca, Flávio Abinage, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, Júnior Arcúrio, José Aparecido Cavelanha, Luiz Antônio Vilas Boa, Marcelo Abinage, Maria Badia Campos, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes. Muita luz, muita paz, muita saúde a esses irmãos, onde eles se encontram, que eles possam ser visitados pela espiritualidade. E vamos, neste momento, agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco durante todo o nosso estudo e durante as nossas vibrações. Agradecer a oportunidade de mais esse sábado de estudo, de podermos estarmos juntos, compartilhar e aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Que nós possamos sair daqui esclarecidos, igualmente, aqueles irmãos espirituais que vieram estudar conosco, como aqueles irmãos que assistem depois através da internet. Que nós possamos sair daqui bem esclarecidos para colocar em prática para a nossa evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, que nós possamos estar juntos na próxima semana. E também na próxima quarta-feira. E amanhã nós possamos nos ver no abrigo dos idosos. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eliane, eu queria perguntar se você está bem. Estou bem. Louvado seja. Estou bem. Marcelo, hã? É uma coisa muito estranha que acontece comigo. Tudo vem de repente, passa de repente. Estou bem. Graças Mas a você Deus. está bem, né? Estou. Dia 4 de julho agora vai fazer um exame. E a gente está esperando, dia 4 de julho vai ter um exame que nós estamos esperando fazer para investigação de novo, do hematologista, para saber de onde pode ser que venha do sangue, ela tem na família esse tipo de coisa, né? Para ver se eu tenho trombofilia. E aí, pode ser que alguns medicamentos sejam tomados e outros não. Então, havendo uma troca, pode ser que por aí já comece a melhorar. Por enquanto, Se quiser, há de se resolver, né? E o Marcelo, melhorou do estômago, Marcelo? Estou bem, graças a Deus. Então, tá bom. Avisando vocês que eu estou indo segunda-feira para o HC de novo, né? Dessa vez para fazer a biópsia do tumor do fígado, né? E vamos ter esperança no Mestre Jesus, que já fez a vontade do Pai. Tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço, minha amiga. Deus abençoe. Abraço a Tchau, todos. Marcelo. Tchau, Eliane. Dona Clara, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Amanhã um abraço será de perto. Em nome de Jesus, assim será. Um abraço, Liz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.